Olá, bem-vindos à Mosec Smart, podcast sobre turismo inteligente. Eu sou a Elis Ramos da Cruz, a vossa host, e hoje nós vamos ter uma conversa super interessante com o professor José Bartolomeu Cunha. Bem-vindo, professor. Obrigado, Elis, que não é Elis. É um prazer estar aqui hoje para falarmos dessa atividade que cresce, que gera impactos significativos econômicos e não só. Ok. Professor, primeiro vou começar por perguntar como é que está? Muito bem. Boa. Fale-me um bocadinho sobre o seu percurso, para as pessoas também saberem quem é, em que área que se formou, Sim. para termos noção da pessoa que hoje nós trazemos aqui como convidado. Sim, com certeza. Bem, José Bartolomeu da Cunha, eu costumo dizer em sala de aula, eu nasci na província mais fascinante do ponto de vista do turismo sol e mar, que é a província do Namibe. Depois vim para Luanda, né? Como todo angolano, teve aquela questão do período de conflito, então saímos, vim para Luanda. Depois, em 2000, fui ao Brasil, onde fiz toda a minha formação superior em turismo. Depois fiz uma pós-graduação em marketing, porque a ideia de vou voltar para Angola num período de pós-guerra. Nós precisamos era mostrar uma Angola diferente, uma Angola que tem uma riqueza fantástica e precisava promover então esse turismo. Resolvi fazer uma pós-graduação em marketing. Já de volta a Angola em 2014, resolvi fazer um mestrado em ordenamento do território, economia e ordenamento do território, e atualmente trabalho na minha área. Sou docente do curso de turismo e diretor do curso de turismo na Universidade Metodista de Angola. Muito apaixonado pelo turismo. Boa. Não, dá para ver pelo brilho nos teus olhos, dá para ver que é mesmo apaixonado por turismo, sim, né? Sim. Sentes primor as outras províncias, ou devo concordar que a província do Namibe é mesmo cereja no topo do bolo? Os meus alunos vão ver isso, para não disserem que o professor nunca tem testemunha. Não, mas é verdade. Pronto, nós somos angolanos, sim, amamos o nosso país, mas a província do Namibe é mesmo uma pérola, porque tem lugares fantásticos e é daquelas províncias que parece que tem um ecossistema do turismo, né? Tem deserto, tem praia, tem uma infinidade de coisas. Tem o DNA, é exatamente o que eu falo. Namíbia é diferente porque você encontra na mesma província diversidade em termos de atrativo. Cansou-se do mar, tem do outro lado o deserto. Cansou-se do deserto, tem do outro lado, na fronteira com a província da Huila, outra tipologia de turismo de natureza. Exatamente. Isto é que faz do Namíbia a pérola do turismo e precisamos trabalhar para que de fato ela se consolide no cenário nacional. Ok, boa, muito bem. Bem, já conseguimos perceber que é mesmo um convidado de peso, que tem aqui uma bagagem e vai nos levar aqui a uma conversa, a uma viagem basicamente sobre o turismo em Angola e academia. E eu começava mesmo por aí. Qual é o casamento que existe entre a academia, a área em que estuda, vamos assim dizer, ciências viradas ao turismo, e aquilo que é o turismo enquanto país, né? Aquilo que se pensa sobre o turismo enquanto país? Qual é esse casamento que existe entre as duas indústrias? Amém. E isso é uma pergunta importante porque desconstrói também a ideia de que o turismo é andar à toa, o turismo é aqueles carros de 4 portas, né? O conceito errado que a gente tem. Como tal, de fato, é uma ciência que precisa ser analisada, perceber as suas variáveis, bem como as suas necessidades. Ela necessita da política, então a academia é que pega essa atividade e começa a destrinchar ela para efetivamente conseguir alocar os recursos necessários para transformar essas riquezas que as províncias têm. Essas riquezas que a gente pode aqui chamar de hábitos e costumes dos nossos povos, que são essencial quando a gente fala da oferta de turismo. Então, há a academia que te permite, te municia, te dá as ferramentas necessárias para você poder fazer o quê? Trabalhar, transformar essas riquezas, sejam elas naturais, artificiais, para transformá-la em oferta de turismo, que nós vamos usar para atrair os visitantes. Certo. Então, a academia é o lugar exato para se conversar, para se municiar. A verdade é essa. Certo. E eu faço aqui uma pergunta que é mesmo uma curiosidade minha, muito pessoal. Nós falamos e sabemos que Angola tem um potencial turístico enorme. Todas as províncias, até arrisco-me a dizer, todas as províncias têm um potencial turístico. Mas não conseguimos colher o fruto
do potencial que nós temos. Fala-se muitas vezes de turismo cultural, fala-se do turismo natural, né? E nós sabemos que Angola é rica em todas essas vertentes. Mas por que é que não conseguimos usufruir deste potencial turístico que Angola tem? E enquanto academia, o que é possível fazer para que se desperte essa vontade, essa curiosidade e esse conhecimento do potencial que Angola tem em termos turísticos? Sim, isso é uma grande verdade. É uma coisa que alguns académicos que estão já a desconstruir preferem não focar, mas nós tivemos antes um grande problema. Nós não somos já um destino consolidado que vive turismo há bastante tempo. Isso nós não somos. E tivemos inúmeras razões. O conflito armado é uma das grandes razões. Você não podia ir daqui para o Bengo, por exemplo. E isso é uma das grandes razões. Então, nós tivemos um atraso na promoção e divulgação dos efeitos do turismo. Ok. Isso é uma realidade. Nós estamos a desconstruir agora. Depois, como disse aquela hora, o turismo tem as suas variantes e variáveis. Na questão cultural, nós temos na cultura um dos grandes produtos, porque a nossa cultura, principalmente aquela do interior, vou assim dizer, que não sofreu com o processo da globalização nem com a aculturação. Essa constitui uma das grandes ferramentas que a gente tem de trabalhar. Qual é o papel da academia? Trazer à tona esta cultura e fazer com que esses novos profissionais da área possam mirar nessa cultura ao ponto de transformá-la como produto. Por exemplo, nós temos um programa na universidade que todos os anos levamos os estudantes para destrincharem, terem contacto direto com essas culturas. Uau. Por exemplo, nós já fomos ao Reino do Bailundo. O Reino do Bailundo, para o profissional do turismo, constitui uma das grandes fontes a serem exploradas. Porque você tem contato com uma cultura, eu vou dizer, virgem. Porque ela não se permite misturar, assim, não sofreu tanto impacto Externo, né? externo. Então o turista tem a possibilidade de ter um contato com uma cultura, não sei se eu posso usar aqui dizer milenar, mas antiga e que perdura nos dias de hoje. Certo. Isso é fantástico, isso é que o turista busca, ter contato com algo que é diferente do lugar onde ele veio. Então, é na academia que a gente começa a atiçar agora os novos profissionais. E está a dar certo. Boa. Não, fico feliz. Porque eu acho que a identidade de um povo, né, está muito associado também àquela parte do turismo cultural, que é necessário nós termos consciência, né, e divulgarmos, porque eu acho que no final do dia cada angolano acaba por ter a responsabilidade de divulgar aquilo que o seu país tem de melhor, e nada melhor do que a academia também ser um pilar e um alicerce, né, para que isso seja uma realidade. E nós contamos com a aceitação, porque se o da terra não se assumir como tal, vai ser difícil nós vendermos turismo cultural, porque quem vai guiar o estrangeiro seremos nós, quem vai explicar os ritos, hábitos e costumes da nossa cultura seremos nós. Imagina se eu não souber, ou se não gosto, é um problema sério. E isso dentro da academia tem sido possível construir essa ideia de pertença ao estudante do turismo. Tanto é que alguns, de fato, já começam a trabalhar neste segmento, na elaboração de roteiros que envolvam o aspecto cultural. E aqui envolve a questão história também, os sítios e monumentos, faz parte desse leque de opções que têm de ser trabalhado e ser oferecido como turismo cultural. Nós usamos muito algumas localidades, falei aqui do Bailundo, mas o Dondo tem servido também vou dizer, de uma referência? Opção. Tem sido umas opções quando a gente fala do turismo cultural. Nós fomos agora em Mbanza Congo, que não se fala, aqui acho que dispensa comentário. Aliás, quando nós falamos de turismo cultural, algumas províncias saem na frente, são destaque. O Mbanza Congo é uma delas, Cabinda, Uíge, mas aqui falamos do Uíge, principalmente do turismo cultural que envolve a gastronomia. É uma gastronomia exótica, assim, que ao mesmo tempo gera uma curiosidade. Por exemplo, sim, eu de comida mesmo sou suspeita, portanto... Com a gastronomia única, e isso é atrativo. Sim, é atrativo. Sim. Faz parte da questão cultural. O AMBO, como já disse aqui, com o município do Bailundo, que nós já tivemos o prazer de ir, fomos recebidos
assim, como nunca, Uau. do ponto de vista da hospitalidade. O Bailundo até então foi o que nos ofereceu uma hospitalidade ímpar. Chegando lá, nós tivemos que contar com outros aspectos culturais também que nós não sabíamos, não conhecíamos. Ok. Por exemplo, tu não podes ir ao Bailundo sem sair de lá com um longueço. O que é longueço? Fica já com uma dica para os espectadores que queiram saber, vão ao Boa, AMBO, boa. viajam ao AMBO. Tu não podes sair do AMBO sem provar o longueço. Aliás, as autoridades tradicionais fazem essa questão. Outra coisa que é importante, aos visitar os municípios, a administração local faz questão de te colocar a par com os sobas, e há sempre o ritual de bater porta, que não se pode perder isso. Uau. Nós sempre tivemos a oportunidade de estarmos com esse ritual. E isso é o que a gente oferece, graças a Deus, que ainda não sofreu com essa questão da globalização. E todas as vezes que nós levamos um turista, nós há tempos, quando fomos ao IJE, tivemos a oportunidade de levar uma convidada, era alguém que trabalhava na Embaixada Francesa. Conhecia um estudante nosso de turismo, de tanto ouvir que os alunos da Metodista faziam turismo, que mostrou interesse, nós levamos ao IJE. Por sinal, foi a única que teve coragem de comer o ginsombe vivo. Sério? Para reforçar aqui o poder que a cultura angolana tem, aqui retratada na gastronomia. Uau. Como disse, desculpa lhe cortar, eu sou suspeita em termos de comida, porque eu quando digo que gosto mesmo de comer, eu sou o tipo de pessoa que sou angolana, então não tem essa comida do norte, comida do sul, não, eu sou do país, então qualquer comida me pertence. Tenho curiosidade de provar e turismo gastronômico... Os meus olhos até brilham, mas enfim. Enfim. E tem essa oportunidade. Nós temos um celeiro vasto. Tu vais por norte, é uma gastronomia, vais por sul, é outra. Para o sul envolve muito mais também a questão de frutos do mar. Né? Mas é um espetáculo, não se perde nada visitar Angola do ponto de vista gastronômico. Boa. E tocou aqui num ponto muito, muito importante, que acho que também é importante desmistificar aqui um bocadinho para quem também nos estiver a ouvir, que estudar turismo não é andar à toa. Sim. Estudar turismo não é só estar de um lado para o outro, tem um objetivo, né? Certo. E neste sentido eu gostava de saber que atividades, né, especificamente fazem os alunos de turismo. Quem faz um curso de turismo, o que é que aprende na prática? O que é que faz um estudante de turismo? Certo, ótima pergunta e é de fato interessante essa questão. A ideia a princípio que se tem de quem se forma em turismo, isso vai trabalhar num hotel. Na verdade, você tem inúmeras possibilidades do ponto de vista da aplicação, Okay. né? da empregabilidade. Então, quem se forma em turismo pode ser um planeador turístico. Planeador turístico, na verdade, é aquele que olha para uma determinada localidade, identifica os recursos de turismo, ou seja, aquilo que o Estado pode alocar os recursos e transformar aquilo em atrativo do turismo. Nós chamamos isso do planeador turístico, o homem da estratégia, o homem do marketing, aquele que vai ser o cara da política de turismo. Mas também pode seguir um outro segmento que é a questão da hotelaria. Ok. Né? É ele o profissional que pode se enquadrar tanto na gerência hoteleira ou como num dos departamentos que compõem o setor da hotelaria ou a questão da hotelaria. Ele pode ser um chefe de cozinha, ele pode ser um profissional do economato, enfim. Bem como pode também funcionar como organizador de eventos, porque dentro do turismo nós temos esse segmento de turismo de evento. Aliás, é um dos grandes carro-chefe de demandas turísticas. Nós temos aqui, por exemplo, em Angola, um dos grandes eventos que tem levado milhares de gente, que eu não sei se me permitem falar, o Sigala Luna, por exemplo. Okay. É um evento que temos aqui em Angola e que acontece em algumas províncias e volta e meia você tem gente saindo de Luanda para ir seguindo, como diz o nome sugestivo, Sigala Luna. Inclusive, eu tive um problema de hospedagem há tempo no Namíbia, porque eu não sabia que o Sigala Luna estava no Namíbia, e fui para lá, não tinha hospedagem, um quarto vago, porque aquilo estava abarrotado de gente que foi para o Sigala Luna. Então, um profissional do turismo também pode, sim, trabalhar nestes segmentos de evento. Pode trabalhar numa agência de viagem, que é responsável
pela montagem, pelo planeamento de pacotes de turismo, o que permite a demanda, o cliente para a agência de viagem comprar um pacote, uma passagem. Então, precisa desse profissional que vai fazer a união dos diversos serviços que vão compor o pacote de turismo. Bem como pode ser um agente de viagem, tanto numa agência como numa transportadora, tanto aérea ou como terrestre. Então, você tem inúmeras possibilidades do ponto de vista da empregabilidade de um profissional que é formado em turismo. E por último, montar seu próprio negócio. Certo. Aliás, esse é que tem sido um dos grandes carros-chefe de quem se forma em turismo. Nós temos muitas iniciativas de negócios de profissionais que são formados em turismo. Boa. E é interessante isso que acabou de dizer, porque eu como turista, né, coloco-me no lugar de turista, sou muito curiosa. E gosto muito de explorar aquilo que o nosso país tem de melhor. Já tive a oportunidade de conhecer muitas províncias, acho que me faltam 7 ou 6, se não me engano. Tenho mesmo muita curiosidade de conhecer o país e amo Angola, amo o meu país. Mas às vezes deparo-me com a dificuldade de chegar a um determinado sítio, a uma província, não conhecer ninguém e não conseguir chegar aos pontos que são os tais chamados pontos turísticos, né? Porque eu sei, por exemplo, se eu for ao Namibe, tem o deserto do Namibe, mas quem é que me leva ao deserto do Namibe? Onde é que eu posso encontrar informação? Onde é que eu posso encontrar alguém que seja, sei lá, um agente que me consiga explicar, não só mostrar o deserto, mas explicar a história sobre o deserto, as plantas que existem no deserto do Namibe. E eu, como turista, tenho essa dificuldade. Sim. Como é que a academia e as pessoas que são formadas, né, no curso de turismo também podem ajudar a colmatar essa lacuna, vamos assim dizer? E isso, de fato, é uma verdade, é uma realidade e que, por um lado, é culpa de quem é responsável pelo fomento do turismo, por outra, é culpa dos operadores a nível local. Okay. Quando eu falo de quem é responsável por legislar, por exemplo, saindo da Angola, ao chegares em qualquer aeroporto, há lá um guichê, eles chamam guichê turístico. Certo. E ali você tem todas as informações. E se ainda assim não tiveres dúvidas, eles te dão um mapa turístico da localidade. Um mapa turístico embaixo traz os contactos de todos os operadores que atuam. Por exemplo, eu quero ir ao Cristo Rei, então lá vai ter o contacto abaixo da localidade, vai ter abaixo o contacto do principal operador que faz serviço de guia naquele ponto turístico. E aí, infelizmente, quem é responsável pelo fomento do turismo em Angola precisa estar atento a isso. Há bem pouco tempo atrás é que nós tivemos, de fato, e alguns pontos aqui em Angola, por exemplo, quem vai ao Mirador da Lua já tem lá um ponto, o aeroporto também foi inaugurado um guichê, mas saindo desse eixo Luanda é uma tremenda dificuldade. Claro, quem sai, por exemplo, por meio de um pacote vendido por uma agência local, eu saio do Luanda, vou para o Lubango, por meio de uma agência, claro, encontra ainda um pouquinho mais de suporte. Certo. Agora, quem vai de maneira individual, claro, vai ter essas dificuldades, porque a infraestrutura local de suporte ao visitante ainda não se faz sentido. É uma tremenda dificuldade. Mas também importa dizer, acho que aquele adágio, quem tem boca chega a Roma, nunca fez tanto sentido. Algumas províncias são pioneiras nisso, por exemplo. Aliás, há uma classe que muito tem contribuído, porque eu sou daquele tipo de turista mochileiro. Toda vez que eu tenho férias, pego a mochila e vou, sem conhecer ninguém. E é uma classe que muito tem nos ajudado, que é o dos motoqueiros. Certo. Não há lugar que o motoqueiro não conhece. Concordo. É verdade. Mesmo aqui em Luanda. Não conhece. Sim. Lubango, alguns roteiros que eu fiz, quero chegar na Umpata. Olha, tio, vou te levar até ali, vais pegar para Umpata, mas ok, olha, não quero ir de táxi, quero ir a pé, a Fenda. Não, olha, a Fenda a pé é distante, mas eu posso te levar, são 500 kwanzas. Esses têm, de certa forma, suprido então essa carência do profissional técnico, que a gente chama o guia. Né? O guia local é aquele que conhece a região, conhece os sítios e que, de certa forma, recebe alguma formação básica de guia de turismo. Ainda temos esse déficit, mas temos em Angola uma associação, acho que é a GUITA, se não me falar a memória, que é a Associação dos Guias e Intérpretes da Angola, que infelizmente, né, os serviços não se fazem ainda sentido.
Certo. É interessante esse ponto sobre existir um centro de formação para guias. Porque eu, por exemplo, da minha experiência, né, noutras geografias, vamos dizer, as pessoas que fazem este papel de guias têm mesmo que fazer uma formação, têm que ser licenciadas, credenciadas para fazer este processo, né? Conhecem a história, têm que conhecer a história do país. Mas este curso é algo que eu posso fazer em pouco tempo, eu tenho curiosidade em fazer, eu faço, ou é algo que está diretamente ligado, por exemplo, a uma universidade, a uma licenciatura? Como é que funciona? Ok. Também outra pergunta. Vamos lá. Para ser guia, não precisa ser formado em turismo. Ok. Existem alguns requisitos. Por exemplo, se você for guia local, o primeiro requisito é conhecer a história do local. Ok. Tu tens de dominar a região onde estás inserido. Depois tem a categoria do guia nacional. Aí sim, tens o conhecimento um pouquinho mais amplo. Tens de conhecer a geografia da Angola, história, enfim, além dos sítios. Depois tem o guia internacional. Além de tudo isso, tu tens de conhecer a geografia da Angola, política internacional, etc. E dominar língua, obviamente. Certo. Então não precisas. Agora, para tu seres responsável pela estratégia de turismo a nível local, sim. Você precisa ser munido de conhecimentos de turismo que vão te capacitar a transformar esses recursos que a tua localidade tem, ou seja, o potencial turístico que a tua província, que a tua comuna tem, em produto do turismo. Okay. Aí necessariamente a academia tem que dar essas ferramentas que é o conhecimento. Okay. Agora, para ser guia, não precisa necessariamente. Se for academia, melhor ainda. Você vai ser um guia especializado, certo. Né, com conhecimento amplo a nível do turismo. Okay. E nisso as comunidades são os responsáveis. Por isso aqui, existem algumas localidades em que os guias são os próprios moradores locais, que conhecem as histórias, conhecem os caminhos. E isso acontece em Malange, por exemplo. Né? Quando você vai conhecer as quedas de Calandula, os guias são todos meninos a nível local. E isso é uma das vantagens do turismo que acaba impactando na economia local. Certo. Porque em função do número de visitantes, os meus dizem, não, tio, são 5.000 kwanzas, são X. E essa é uma das vantagens do turismo. Ok. Isso leva-me a uma outra questão, que é como é que a academia tem trabalhado para fomentar, não é? Internamente, este conhecimento do turismo, o que é que a academia tem feito? Ou seja, iniciativas específicas que a gente consiga identificar, não. Realmente, o ecossistema de turismo tem aqui um pilar forte, que é a academia, que tem estado a impactar diretamente para iniciativas internas, né? Que a gente possa ter conhecimento. Sim, sim. De várias formas. Por exemplo, como disse, a nível interno, nós fomentamos a necessidade das pequenas iniciativas empreendedoras no setor do turismo, sejam capazes, né, de levar essa transformação a nível de consciência. Depois, a nível das academias, nós desenvolvemos, por exemplo, na Metodista, nós temos o programa de visitação. Nós não visitamos sem ter contacto com as localidades, com as lideranças locais a nível do turismo, para o intercâmbio que é importante. Ele precisa entender por que precisa, por exemplo, preservar aquela localidade. Quais são as vantagens que ele tem para se preservar a localidade, a cultura, o espaço, o ambiente. Quando fala de lideranças a nível do turismo, refere-se aos SOBAs, a essas pessoas locais? É isso? Envolve também, porque o turismo ele é integral. Ok. Integral. Falamos a entidade a nível governamental, as entidades a nível dos operadores locais. Ok. Com os guias também. Ok. A questão do sobado vem como um pacote tradicional, né? Você não pode ir à casa de alguém sem bater as portas. Certo, sim, concordo. Nós fizemos questão de que seja feita isso. Sim. E aliás, é um dos elementos que enriquecem os nossos estudantes quando nós fizemos essa viagem, né? O fato dele saber que tem de levar peixe seco, vinho, sal, um pouquinho de gindungo, sabão, e quando chegar lá precisa receber a bênção, os mais velhos com aquele ritual que é a pedir a permissão, né, dos antepassados. Isso nós vivenciamos no Bailundo, tivemos a mesma vivência na Gruta do Zenza, né? Tivemos a mesma vivência na Gruta do Zenza. Agora em Malange nós também tivemos esse ritual, né? E o que mais deixa, assim,
assim, que nos deixa dar uma lavada, que no final eles dizem, olha, agora está à vontade, podem fazer o que vieram cá fazer, porque os mais velhos já permitiram. Isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário. Do ponto de vista do fomento do turismo, constitui um valor agregado ao produto do turismo. Certo. Então, essa é uma das missões que a gente tem na academia. Vamos para aquela localidade, congregar, trazer os principais atores e dividirmos, né, esses conceitos, as ideias que nós estamos a discutir a nível da academia sobre o turismo. Ok, fantástico. Porque eu acho que é importante, e o turismo é um ecossistema, né? Tem várias partes envolventes e, como disse muito bem, eu super concordo, o nosso turismo cultural também acaba por ser enriquecido exatamente por essas pequenas práticas, né? Sim. Claro, nós todos temos as nossas crenças, temos as coisas nas quais acreditamos, mas isso faz parte da nossa cultura, né? Eu acho que é importante, se um dia existiu, vamos assim dizer, uma autoridade cultural naquela zona que eu souba e até conhece muito, com mais profundidade, a história daquele local, nada melhor do que ter essa interação, né? É muito importante. Um fato curioso, eu passei um vexame, eu penso que isso em 2013 no Brasil, e eu estava, papai, daqui a pouco um vizinho, angolano. Cara, vem cá me explicar um grupo que eu vi aí que é da Angola e que tal. Eu fui para o apartamento, né? Veio no apartamento, entrei para a casa dele. Tal. Era um grupo folclórico de Cabinda, Tunganzola. E eu não sabia, eu desconhecia, nunca ouvi falar de Tunganzola, nem sabia o que era Quintene. E ele, cara, maneiro, os caras amarram um pano. Pô, quem são? E eu... Calma, veja-te responder. Vergonha que eu passei. Normalmente nós temos um tabu, uma ideia pré-formada sobre cultura. Nós ainda envolvemos o misticismo para não aceitar. Não, o Ige não vou porque do Ige gostam Y, não. Ali. E enquanto nós fizemos isso, os estrangeiros olham de uma forma diferente. Olha, isto me fez sair do Brasil em dezembro de 2009, colocar na cabeça, eu tenho de ir a Cabinda, conhecer, saber quem é Tunganzola, que ritmo é esse de Quintene. E hoje eu sou apaixonado por Quintene. Eu pulei quando o Quintene passou no live no Cubico. Ou seja, é a cultura que nós desprezamos por diversas razões, porque não, aquele misticismo, aquela ideia pré-formada que nós temos. E enquanto isso, o estrangeiro está aí a aplaudir a nossa cultura. Nós fizemos vista grossa ao virarmos a cara quando falamos do xinguilamento da ilha. Nós fizemos o vista grossa, o ritual de passagem que acontece no Namibe, na Huila, que é o Efico. Né? Fizemos vista grossa, enfim, a Casa de Tinta, de Cabinda, que muito bem foi cantada, né? Esperança. Nós fizemos vista grossa. Minha voz não é muito boa, senão cantava aqui a música toda. Fizemos vista grossa e, na verdade, para o turismo, constitui matéria-prima para a elaboração da oferta do turismo. Professor, então eu faço-lhe uma pergunta. Na sua opinião, qual é a importância de nós conhecermos a nossa identidade no turismo cultural? Qual é a importância? Sim, primeiro tem a ver com uma questão de identidade. Depois, a questão da preservação. Por que a gente precisa preservar a cultura? Quando a gente olha para os visitantes que vêm para cá, vêm por inúmeras razões. Alguns está relacionado ao turismo de negócio, outros está relacionado ao turismo de eventos, mas uma grande maioria vem pelo turismo natural e cultural. A nível da África, esses dois segmentos constituem o principal carro-chefe da atração. Certo. Agora imagina para um turista que vem para Angola, cuja o principal motivo está relacionado com o turismo cultural. E ele chega aqui e encontra uma cultura igual ao que ele tem na terra dele. Certo. Acabou, mata com aquela ideia que ele constrói da terra dele. Porque o turismo não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você para cá encontra uma cultura totalmente similar ao que ele tem na terra dele. Pronto, ele nunca mais vem, ele nunca mais indica. Então, a primeira questão tem a ver com a questão de identidade. Você precisa se sentir
parte integrante daquela cultura, independentemente se for Bakongo, Mocubao, enfim, precisa integrar. Depois, como profissional do turismo, você precisa fazer parte porque é um dos elementos que você tem para trabalhar com a oferta do turismo. Certo. Não tem como estar alheio a isso. Sim, e eu coloco essa questão porque muitas vezes diz-se que nós, angolanos, de uma forma muito generalizada, né, também vou aqui concordar, que nós não temos a nossa identidade bem presente. E quando se fala de identidade, nos associamos muito aos bacongos, porque é dos povos, é Angola, que a identidade, mesmo fora, né, da sua região, a identidade está muito presente. Fala-se muito, não, os angolanos não têm identidade, nós somos iguais a todos os outros, e é algo... Pronto, eu percebo, né, de onde é que isso vem. Se calhar vamos voltar um bocadinho à época colonial, que o trabalho foi muito bem feito, diga-se de passagem. Mas por isso é que eu colocava essa questão, né? Porque, como disse muito bem, eu também concordo, que as pessoas, quando vêm de fora, estão à procura de conhecer a história, gastronomia, hábitos e costumes de Angola. Sim. Não estão à espera de encontrar a mesma coisa que também conseguem ver lá fora, né? O turista quer ter uma experiência diferente daquilo que ele já está habituado a ter, sim, no seu país de origem. E é importante também aqui, né, e mais uma vez passo a bola para si, já falou de várias iniciativas, né, que a academia tem, os seus alunos são viajantes, vamos assim dizer, também participam ou viajam para outras províncias, escolhem informação, mas no final do dia, que medidas é que nós podemos usar para, de facto, aproximar o estrangeiro do turismo em Angola? Que medidas é que nós podemos aplicar academicamente falando? Porque, mais uma vez, a academia é aqui um pilar essencial, sim, né? Sim. Como é que nós podemos aproximar esses dois polos? Fazer com que as pessoas consigam perceber que, de facto, Angola tem um potencial cultural enorme, não deixarmos morrer aquilo que são os nossos hábitos e costumes, fomentar cada vez mais estes pequenos rituais que mostram as nossas origens. Como é que nós conseguimos trazer essa aproximação enquanto academia versus turismo? Opa, pergunta interessante. Aqui só vem pergunta interessante. Vamos lá. Infelizmente, a academia tem as suas limitações. Nós não desenvolvemos o turismo se não tivermos atrelado como estrutura de suporte à política. Certo. É impossível se falar em desenvolvimento do turismo sem a questão da política. E aí, nós precisamos então da política para fazer sentido. Por exemplo, a província do Namíbia, que é chamada mais uma vez, não lembro agora em que período, mas há um período que na província do Namíbia tem um evento gigante que envolve a cultura, que é o período do EFICO. Ok. Que acontece anualmente. Eu acho que eu cheguei a participar num dele, tem algumas fotos. Acontece anualmente. É aí o Estado a fazer questão de regular a cultura, a perpetuação de hábitos e costumes do povo. Professor, não se esqueça só do que vai dizer. Eu aprendi que às vezes é importante desconstruir os temas, porque às vezes o óbvio para nós não é óbvio para os outros. Se calhar era importante dar aqui uma explicação do que é de facto o EFICO, né, para toda a gente que estiver a ouvir, estar aqui esclarecida e bem presente daquilo que nós estamos aqui a falar. Assim, alguns povos de Angola têm o EFICO, mas de uma forma diferente. Então eu vou falar aqui concretamente da minha província e de onde eu pertenço, que é os Mocubás. Uhum. Nós, os Mocubás, o EFICO, assim como nas outras, é o ritual de passagem das meninas, né? Puberdade, para fase adolescente para a fase madura, né? Há também aqui uma desconstrução, ainda bem que me falou sobre essa questão, sobre a questão da mutilação nesse tipo de ritual. Não acontece mutilação, atenção, não tem nenhuma mutilação. Mas é um período em que a menina recebe uma formação que envolve a passagem dela da meninice para uma fase mais adulta, aonde é instruída ela, né, sobre as responsabilidades que doravante terá. E esse EFICO é realizado por famílias, né? Ela acontece também com os rapazes. Nós, no período da circuncisão, a circuncisão também se dá assim. Chega um período que os tios
convocam os sobrinhos, olha, família Ferreira, março nós vamos ter circuncisão. Então todo mundo, por exemplo, na minha época, no meu período de circuncisão, foi na Bibala. Ok. Antigamente era assim, era no mato, ela vai ser no Inamangando, nós os rapazes foi na Bibala. Então aí todo mundo reúne-se, então a família Ferreira, olha, a tua responsabilidade são 2 bois e 2 cabritos, tem que levar. Os rapazes é circuncisar, para as meninas eu fico. Antigamente era também feita nos municípios, na Bibala, no Inamangando, na Lucira, no Jeraú, lá no Namíbio, mas agora veio para a cidade. Então as meninas passam um período com algumas senhoras, que serão então responsáveis por instruir essas meninas sobre as responsabilidades que elas vão ter como dona de lar, dona de casa, os cuidados com o marido e tal. No final desse período de formação, faz-se então uma grande festa onde aqueles bois, os cabritos, galinhas, enfim, matam e tem aquela comilança e depois tem as festas. 90 e tal, quando ainda vivia na Namíbia, as meninas iam de casa em casa, de cada família, fazer as danças e que tal. Então essas meninas eram ovacionadas e ainda ganhavam presentes. Então no dia de hoje isso acontece de uma forma um pouquinho mais diferente, mas no ginásio Sai de Minga, onde essas meninas passam por esse ritual, e a festa acontece lá, o EFICO. Então, olhando para essa questão da perpetuação, da transmissão dos elementos culturais, nós do turismo daqui também dependemos um bocadinho do estágio. Certo. Eu sei que em Cabinda, por exemplo, há uma lei, né? Posso aqui, desculpa se não for a terminologia correta, mas eu sei que há um incentivo por parte das meninas que na quinta ou sexta-feira são obrigadas a ir trajadas à africana nas escolas. Se não me engano, é quarta-feira. Não estava aqui, obrigado. Sim. E isso para nós do turismo, isso é interessante. Sim, porque eu quando vi, por acaso já estive em Cabinda e a primeira vez que vi, questionei alguém e disseram-me, não, aqui é mesmo obrigatório, quarta-feira, não sei se ainda é quarta, né, mas que eu me lembro era quarta-feira, as meninas, os rapazes também, né, são obrigados a usar trajes africanos. Eu achei espetacular. Também é o que é interessante, toda vez que você liga para alguém da administração, alguém que é envolvido com o turismo nas províncias, a primeira coisa que ele diz, olha, nós vamos ter que envolver o ritual de bate-portas. Isso é fantástico. Nós levamos, como disse uma francesa, e ela nunca se viu obrigado, nunca se viu naquelas condições. Depois tinha que levar pano e lenço. Ela tem que meter pano. Por que tem que meter pano? Da tradição é assim. A tradição é assim. Então tá bom. Ela só andava já de pano em todas as atividades. Abraçou mesmo a cultura. Mas não, colega, não precisa pano. Então tá bom. O lenço, precisa lenço. Experimentou de tudo. Então, para difundir essa necessidade de abraçar e fomentar o respeito à cultura, aqui, claro, necessitamos dos órgãos responsáveis estatais, aqui é um papel do Estado. Na academia, nós abordamos, claro, dessa necessidade e principalmente dos efeitos. Que efeito tem preservar os elementos culturais, né? Que efeito isso traz para o turismo e para a própria comunidade. Uma comunidade preservada do ponto de vista dos elementos culturais torna-se atrativa. Tornando-se atrativa, recebe visitantes e os visitantes levam dinheiro, uma linguagem mais informal. Levam dinheiro, esse dinheiro que é injetado na própria economia, que acaba gerando emprego, renda para essas comunidades. Então, é fundamental preservar essa questão do... E é engraçado que nós viajamos quilómetros para ver monumentos nos outros países e, como disse muito bem, deixamos lá o dinheiro. Por que não fomentar também o mesmo aqui internamente? E já agora, em termos ainda no âmbito cultural, como é que nós conseguimos ganhar o prémio a igreja do Culumbimbi? Culumbimbi. Sim. Sei que está no património mundial da Unesco. Sim. Como é que foi atribuído este prémio? Quais foram os critérios? Como é que foi esse processo? Sim. Bem, eu não estou muito abalizado das questões técnicas, mas vou dizer que eu conheço. Por exemplo, os critérios são vários, principalmente o contributo da localidade para a humanidade. Certo. Né? Para ter esse título. E é inegável que o Reino do Congo teve uma importância ou um papel a nível da África. Certo. E infelizmente para nós os angolanos, a sede, vamos assim dizer, deste poder do Reino do Congo era em Banza Congo. Isso, né?
toda a infraestrutura regencial ou que regia o Reino do Congo, como a gente sabe, era constituído por alguns países, não só a Angola, mas tem, se me fala a memória, o Gabão, e o Reino do Congo ia até chegava às áreas do Gabão, e nós tínhamos como a metrópole, vamos assim dizer, a cidade de Banzacongo. Então, esses foram os critérios, né, que levaram essa cidade a monumento ou a patrimônio da humanidade pela Unesco. E isto para o turismo constitui, na vertente cultural, cartão postal. Certo. O problema é como nós estamos a trabalhar isso. Sim, é exatamente isso. Isto é um grande problema. Por exemplo, se você for pegar os dados estatísticos de Machu Picchu, que também é considerado, você vê dados estatísticos do ponto de vista do turista, nós estamos anos-luz. Estamos anos-luz. Sim, sim. E aí vamos lá no terreno, e nós fomos, aliás, já escrevi a reportagem nossa, ou matéria nossa, sim, da metodista que foram a Banzacongo. E a primeira coisa que nós começamos a enfrentar é a capacidade de hospedagem. Não tem hotel que conseguia receber 45 estudantes. Uou. E é uma pena. Tivemos que nos abrigar na escola, uma das escolas técnicas que tem em Banzacongo. E isso é um demérito, infelizmente arranha a imagem turística da localidade. Fora isto, tem a questão, acho que também foi uma matéria há tempo, né? O excesso de rituais que algumas localidades têm. Não estou a dizer o excesso de rituais. Mas o fato de Banzacongo ter sido considerado patrimônio mundial da Unesco só veio ainda mais a elevar a imagem turística da província. Nós fomos, claro, lá na localidade encontramos outros visitantes e, se bem trabalhada a questão de outros elementos que dão suporte, como a questão da restauração, aliás, e outros fatores, outros elementos, né? Porque Banzacongo, apesar de tudo, é uma cidade pequenininha, os principais atrativos, você faz aquilo ali em algumas horas e depois daquilo não tens mais nada o que fazer. Sim. Então precisa vir esses outros aportes, que é a responsabilidade dos operadores locais, criarem outras tipologias da oferta turística para complementarem o principal, que é a questão cultural. Certo, sim, e eu perguntei exatamente pela Igreja do Columbimbi, porque é como disse, Machu Picchu faz as pessoas deslocarem-se quilómetros para conhecer, não é? O que significa que é, como disse também muito bem, um cartão postal, né? Faz com que as pessoas tenham curiosidade de sair do sítio onde estão para conhecer aquele local. Mas depois entramos outra vez no tema da infraestrutura, né? Como é que conseguimos receber essas pessoas? Que serviços nós podemos proporcionar a essas pessoas? Porque quem vai ao local, se calhar quer passar a noite, se calhar quer ter uma boa alimentação, se calhar quer conhecer o que é que está nos arredores, né? Mas com essas dificuldades, infelizmente, torna o processo um bocadinho mais complicado. Mais complexo. Certo. Penso que eu não devo ter um aeroporto, nunca ouvi falar, em Banzacongo, provavelmente não tem. Nós não temos uma malha aérea que permita ao turista, por exemplo, passar lá 2 ou 3 horas em Banzacongo, depois explorar outros destinos. Nós não temos uma rede hoteleira de 4, 2 estrelas ou 3 estrelas em Banzacongo. É tudo à base de uma subcategoria do ponto de vista da hotelaria. Você tem lá algumas pensões, alguma hospedaria, que, enfim, dependendo da tipologia de demanda, pode não atender à expectativa. Porque tem gente, por exemplo, que quer ir ficar num quarto standard, um luxo, sim, uma categoria sim. luxo do hotel, e chega lá, infelizmente, não é a realidade de Banzacongo. Aqui tem a ver com a questão da infraestrutura. Você não tem uma rede de transporte que te permita fluir em sítios atrativos que saem ali do centro de Banzacongo, da principal zona de Banzacongo. Você não tem, então ainda é muito precária os serviços de sustento ao turismo a nível local, diante dessa localidade que tem um título importantíssimo a nível do turismo. Columbimbi, sim, constitui um dos principais cartão
postal a nível da atração do turista, junto com a árvore Yalanku, né? A famosa árvore Sim, que a chora famosa... sangue, constantemente. Sim, que as folhas não podem cair, Deus nos livre. Sim. Não, mas também está em volta de uma série de mitologia. Sim. Atenção, Sim. aqui é importante realçar a ideia de não desconstruir os mitos culturais que a gente tem. Quanto mais mitologia tiver, mais atrativo se torna para o turismo. Sim. A mitologia em volta do Columbimba, que não chove. Quando fomos lá, nós tivemos contato com a realidade. Sim, a gente sabe que não é nada disso. Sim. Mas convém manter para o turista que não chove ali dentro. É verdade. A mesma coisa acontece com a cena pelo menos o chorar sangue. Na verdade, é uma resina avermelhada que a árvore, né, tem. Sobre a questão de arrancar folha, acho que aquilo ali é verdade. Mas o chorar sangue não é. Mas para o turismo isso é um valor agregado ao produto. Sim. Então, e mesmo o museu também, né? Tem lá o museu também por acaso já tive na província do Zaire, em Banza Congo. Já tive a oportunidade também de ir à igreja, ver a árvore e ir ao museu. E por acaso até agora lembrei-me falou da curiosidade que isso traz para as pessoas. Lembrei-me das grutas eu não sei se são grutas, mas é em Paris, né? Tem as catacumbas. Catacumbas de Paris. Sim, que as pessoas adoram, fazem visitas, aquilo fica super cheio, mas é mesmo por causa do misticismo da história. Sim. O que acontece aí dentro, porque que está cheio de caveiras e não sei o quê. E lá está, quanto mais misticismo tiver, mais curiosidade. E nós mesmo temos que ser os embaixadores para pôr mesmo sal na história. Daí a necessidade de nós aceitarmos primeiro os elementos que constituem a nossa cultura, a nossa identidade cultural. Tudo não pode ser em volta do feitiço. Até mesmo as questões que nós chamamos aqui de feitiço, quando olhamos para o lado do turismo, identificamos isso como fetiche. E esse fetiche que se torna atrativo. Assim mesmo. Dei aqui o exemplo da menina francesa, que quando soube, que para ter com soba tinha que amarrar o pano, achou aquilo fantástico. Quando nós dissemos que a árvore chora sangue, é mesmo, nossa! Quanto mais, né, mais misticismo tiver para nós do turismo, é interessante, mais valor agregado é agregado ao produto, e mais atrativo se torna o destino. E nós não somos os únicos. Não somos os únicos. Sim. O Rio de Janeiro tem esse misticismo com seus produtos, Portugal tem, enfim, todos os destinos turísticos têm isto. Certo. Eu acho que também parte um bocadinho da própria estratégia, né? O que é que se pretende com o turismo cultural? O que é que nós queremos? Como é que nós queremos atrair as pessoas? E na sua experiência, acha que nós já temos estado a receber, né? Pronto, agora que temos uma espécie de cartão postal no mapa do mundo, né? Temos estado a receber mais turistas estrangeiros por causa disso? Acha que ainda não tem aquele impacto expectável? Como é que vê essa dinâmica? Bem, os últimos dados, principalmente, vou-me pegar a questão estatística. O último anuário que eu tive contacto, ainda não temos o 2020, acho que não sei por causa da questão da Covid, mas o último anuário de 2019 já apontava que na questão das ocupações a nível da hotelaria, os angolanos encabeçavam a lista. Só que com um problema. Muitas das vezes, no consumo do turismo, o impacto é irrisório. Infelizmente ainda é feito por estrangeiro. Isso muito tem a ver com a questão que envolve o acesso a esses produtos. Ou porque envolve questão de preço, ou porque de deslocação, ou porque tempo para consumo. De fato, nós temos a nível do turismo internacional mais gente de Portugal, e posso aqui fazer um desafio com qualquer ouvinte, telespectador que está aqui a nos assistir. Se for em qualquer sítio, qualquer localidade turística a nível da Angola, fazer um dado estatístico rápido e tentar perceber a origem do turista local, vai ver que na sua grande maioria é estrangeiro. Do ponto de vista cultural, os estrangeiros estão mais interessados, claro, Banza Congo, mas o Ambo também recebe, e muitos deles vêm por questões de turismo religioso. Nós temos algumas localidades que saem na frente. O Ambo, com o município
da Cala, tem lá a igreja Nossa Senhora, a igreja do Monte. A igreja do Monte recebe muito turistas. Nós quando fomos a Cala, de 7 a 8 grupos de visitantes que nós encontramos na localidade eram turistas estrangeiros. Ok. Eram turistas estrangeiros. Lubango também recebe muito turistas estrangeiros a nível do turismo cultural. E aqui vale dizer que a questão das mumuilas, hábitos e costumes de mumuila, também gera fluxo turístico. Aliás, nós na Academias até estamos a discutir essa questão da permissividade desse excesso de contacto dos estrangeiros com as mumuilas, porque acabou gerando uma questão de vícios, de vícios. As mumuilas, qualquer estrangeiro, qualquer que não é nativo da Huila, elas já pedem dinheiro, pedem isso, é muito fruto desse contacto permissivo que se fez com os visitantes. Mas, do ponto de vista entre benefícios do turismo cultural com os visitantes estrangeiros, nós temos um problema. Tivemos há tempos, Luanda é uma das províncias que mais mostra dificuldade nessa interação. Nós tivemos sério? Sério. Nós tivemos um episódio, recebemos um grupo de turistas provenientes dos Estados Unidos, são afro-americanos que queriam conhecer as suas origens. Ok. Né, as suas origens. E esse grupo veio a Luanda, foram convidados a conhecer a ilha de Luanda e foi oferecido então um ritual de xinguilamento, ou seja, e eles todos maravilhados, os nossos aqui diziam, corta, senão vão... Vou fazer memes. Vou fazer memes. Luanda é que tem esse problema. Mas estamos no bom caminho. Eu penso que, como não somos ainda um destino consolidado, então estamos a construir agora a identidade turística, obviamente que envolve o aproveitamento da nossa cultura. Algumas províncias já acordaram, o Uíge é uma delas. Boa. O Uíge, sim, do ponto de vista cultural, o Uíge é uma das que está avançada. Nós, quando fomos no Uíge em 2019, se não me falha a memória, em todas as localidades em que nós éramos recebidos com danças ou com alguma manifestação cultural que envolvia, eles chamam de pedir autorização aos ancestrais, que envolvia a bênção com a cola, o gengibre e a lunguila, outra das bebidas tradicionais. Quando não tinha lunguila, tinha o maruvo. Temos muito trabalho de casa para fazer, para saber desmistificar essas bebidas todas. Sim, temos a lunguila e o maruvo. O Uíge é uma das que saem na frente na questão da interação entre cultura e turismo. As outras ainda é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito, tanto a nível dos locais, bem como as operadoras que trabalham aquele destino, né? Namibe, Lubango, Benguela são destinos que estão a ser muito mais explorados ainda neste momento. Ok, boa. E em termos acadêmicos, quais são os vossos projetos, iniciativas que têm em carteira, né? Ainda para fomentar aqui o turismo interno? Sim. Não falo das outras instituições, mas no Metodista, como disse, nós temos esse programa que chamamos de visita técnica. O nosso estudante não pode sair da universidade sem ter contacto com essas potencialidades turísticas. Então, todos os anos nós temos uma província para ir visitar, levar o conhecimento acadêmico na interação com os operadores do turismo local. Depois, nós temos algumas iniciativas que envolvem a promoção de alguns elementos culturais. Nos últimos anos, nós temos realizado a feira gastronômica. Uau. Ali a promoção na íntegra dos aspectos ou da gastronomia angolana, desde a própria comida até o ritual de preparação. Uau. E a todas as províncias, os estudantes, as turmas fizemos uma seleção de províncias e eles são então convidados a representar na vertente gastronômica essas províncias. E vale dizer, este ano nós tivemos uma participação recorde e para o próximo ano está reservado, nós vamos tirar da universidade, porque a feira gastronômica na universidade deixou de ser um evento da universidade. Então, para o próximo ano nós estamos a levar e estamos a estudar, passar ou realizar no Palácio de Ferros, ou então há uma feira que acontece ali junto ao Cine Atlântico. A nossa ideia é realizar o próximo ano, em maio, no Dia da África, esta feira ali. Nós queremos que a feira gastronômica seja
um evento que sai da universidade, mas que tem a cara e a imagem de Luanda. Queremos que o turista que esteja a passar uma semana, um dia em Luanda, vá para ter contato com essa variedade gastronômica que a Angola tem. Porque tu vais para o sul, é uma gastronomia, vais por norte, é outra, e uma mais rica que a outra e fantástica. Depois nós temos a questão, o fomento ao empreendedorismo. Há um grande pensador que diz que o profissional do século XXI tem que colocar na cabeça que ganhar dinheiro não é só trabalhar para alguém, mas sim trabalhar para si mesmo. E isso tem dado fruto. Nós temos alguns estudantes que já têm algumas iniciativas que começam a ganhar nome a nível do turismo local ainda, vamos dizer, em Luanda. Temos a Tuenda Tour, que é uma marca que nasce na Universidade Metodista. Uau. Temos a Gaudium, que é uma marca que nasce na Universidade Metodista. Temos a agência Andoge, que é uma marca que nasce na Universidade Metodista. São os alunos que entraram cruz em função das ferramentas que foram passadas, conseguiram constituir as suas empresas, assim como esse temos outros Fantástico. que estão a vir aí, que estão na incubadora, em breve serão lançados no mercado. Então esse é o papel que a Universidade Metodista tem do ponto de vista de formação com relação ao turismo. Boa, só mostra que o papel da academia é mesmo preponderante para podermos alavancar aqui o nosso turismo. E já agora, aproveito também fazer uma questão. Como é que é a relação, né? Ou seja, tem um plano curricular, acredito eu. Este plano tem alguma ligação também com o Ministério do Turismo? Pergunto isso porque nós podemos ter aqui, em termos acadêmicos, uma estratégia, um caminho a seguir que pode, eventualmente, e daí estar a colocar essa questão, não estar diretamente alinhado àquilo que é a estratégia, né, também do próprio Ministério. Sim, queria saber do professor, existe aqui esta simbiose entre as duas instituições? A academia eventualmente mostra as suas ideias e depois tem o aval do Ministério? Como é que funciona aqui essa interação? Olha, é uma pergunta também interessante. Há um tempo atrás, nós nos baseávamos na academia, nas questões, cadeiras pertinentes que envolviam planeamento turístico. Um documento rico que infelizmente foi subaproveitado, muito mal aproveitado, que era o PDT, Plano Diretor Turístico da Angola. Então esse era um documento que nós baseávamos os nossos estudos, que envolvia a questão do planeamento, que é do Ministério, e nós usávamos como tal. Em alguns anos nós tínhamos alguma parceria, porque quando falamos de planeamento nós precisamos entender como é que eram feitas as leis, como é que os responsáveis pelo fomento do turismo trabalhavam. Nós tínhamos uma parceria em que nossos estudantes iam para o Ministério na política de estágio, que infelizmente a gente não sei como é que funcionam os caras lá de cima. Entra um diretor com ele as suas novas regras, novas leis, e quem perde nesse caso somos nós da academia que perdemos. Uma relação que se tem atualmente é na vertente mais de seminários, eventos muito formais, né? Temos um seminário, convidamos alguém, temos alguma política. Por exemplo, ano passado nós contamos tivemos o apoio do... não é assessor, aqui tem um nome técnico que eu conheço, alguns termos da Angola eu desconheço. Tem um ministro, secretário de Estado para o fomento do turismo. Foi à academia falar com nossos estudantes, uma conversa informal. Né? Certo. Então as parcerias estão muito limitadas, já foi melhor. O PDT extinguiu-se em 2020, de lá para cá nós não tivemos mais nenhuma iniciativa. Tomamos conhecimento a tempo de uma iniciativa que é a extensão da obrigatoriedade dos vistos para os países dos BRICS, que seria interessante a participação da academia. Infelizmente não fomos ouvidos, não desconheço as razões. Então, essa relação academia e órgãos institucionais de promoção e fomento já foi melhor. Mas, enfim, não se pode desistir, apesar de não termos esse aporte. Mas, volta e meia, estamos aí a fazer os nossos barulhos, a fazer a nossa parte, a organizar os nossos eventos, em que volta e meia chamamos os responsáveis, e, na medida do possível, estamos aí a construir uma relação. Certo. Sim, porque nós sabemos que hoje estamos muito virados para a diversificação, né, da economia, e o turismo tem aqui um grande potencial, e era importante haver exatamente
esta boa relação entre a academia, né, e o regulador, E o vamos assim regulador, dizer. claro, Sim, claro. sim. Até porque nós do turismo dependemos dele. Não tem como haver desenvolvimento do turismo sem que a política esteja patente. É preciso que a política diga quais são as metas. É preciso que a política crie instrumentos de promoção. É preciso que dentro do desenho político do governo esteja desenhado como que pretende, que medidas eles pretendem, que metas eles pretendem que o turismo alcance. Certo, certo. Até porque acaba por fomentar também a economia local mesmo, né? Daqueles locais onde que atrai turistas, sobre hotelaria, já falamos sobre serviços, né? Tudo isso acaba por ser fomentado mesmo por causa do turismo. Essa questão do fomento em todas as vertentes do turismo gera demanda. Por exemplo, se o Estado lança um decreto a dizer que quem investir no turismo vai ter um desconto de 5% em termos de imposto. Normalmente esse imposto, esse desconto é revertido no preço final que vai ao consumidor. Então um bilhete, uma hospedagem que era, por exemplo, uma diária de 5.000, né? Claro, pode se tornar 3.000. Quando ele se torna 3.000 é mais atrativa. Uma passagem aérea que tem um desconto de 5%, 10% é mais atrativa para quem tem a intenção de conhecer quando Cubango, o turismo natural, quando Cubango torna-se mais atrativo. E isso é política. Certo, Isso certo. é política. É preciso que o Estado crie política da atração do investidor, porque o turismo não é só um setor que depende do investimento local. Nós dependemos do investimento estrangeiro. São eles que, de certa forma, têm um outro know-how do ponto de vista de fomento do turismo. E nós precisamos dessa interação com o investidor estrangeiro que trará tendências a nível do turismo. E isso aí a política precisa dizer, olha, quem investir no turismo, eu vou fazer aquilo, vou dar um desconto de tal. Certo. E isso faz lembrar o que estávamos aqui a falar há bocadinho. Será esse um dos motivos que faz com que os angolanos não sejam os maiores turistas internos? O preço das coisas, a falta de serviços? Será que isso é uma variável que impacta diretamente na falta de turistas internos angolanos a conhecerem os próprios locais? O preço? É uma das condições. Mas com relação ao preço, o proprietário do hotel é o menos culpado. Porque preparar um quarto, deixar disponível para um visitante, para um hóspede, em Angola ainda é muito caro. Certo. O dono tem que contar que, às vezes, na localidade ele não tem luz elétrica, ele tem que comprar luz do gerador, aí tem combustível. Os serviços, havia para trazer um fiambre, tem que sair de Luanda para ir não sei aonde. Tem que vir, aí tem um custo de transporte. É claro que ele vai inverter isso, vai tendo que colocar no preço final que vai ser oferecido. E aí, mais uma vez, a questão da política. Então, nós precisamos ter política para facilitar a montagem deste quarto. Depois, o nacional não viaja, de certa forma, muito tem a ver com poder aquisitivo. Preço lá alto vai delimitar o tipo de turista que vai ter acesso àquilo. E o nacional, às vezes, coitado, ganha 25.000 kwanzas. E aí ele tem que antes suprir as necessidades básicas. Certo. A fuba dele, um bocadinho de cabuenha e tal. Não tem excedente de renda. E o turismo precisa ter excedente de renda. Né? Porque você tem vários elementos que vão compor a tua viagem. Transporte, alojamento, alimentação. E um bocadinho de lazer aonde você está aí. Não é uma prioridade. Não, até na academia nós dissemos, infelizmente o turismo em Angola não é para todos. Certo. Como tem essas variáveis, acaba limitando. Só viaja quem tem um bocadinho de condições. E mais uma vez, o Estado é chamado aqui para acudir a essa situação. Ou criar infraestrutura de suporte para permitir com que o que está em Luanda possa também usufruir. E aí, quando falo em infraestrutura, claro, estamos aqui a falar do modo geral. Os equipamentos, por exemplo, se pergunta assim, por que Luanda não tem um zoológico? Boa pergunta. Zoológico, no final de semana eu tirar os meus filhos e levar ao zoológico. Faz parte dos equipamentos que se enquadra na oferta de turismo a nível local. Por que os museus não têm exposições, vamos assim dizer, esporádicas, né? Têm sempre exposições permanentes. Sim. Essas exposições esporádicas são atrativas. Por exemplo, em mês de março nós vamos falar sobre a cultura Lunda Chokwe.
Ok, naquele mês de março eu vou reunir as minhas crianças. Olha, em março vamos ao museu para ver um bocadinho da cultura. Por que os museus não têm isso? Uma questão de política. É aí o Estado que é responsável por isso. Por que nunca se cria a Semana do Turismo, aonde as unidades e todos os operadores de turismo concedam desconto de 10%, 15% para permitir com que naquele ano, naquele período das promoções a nível do turismo, o nacional possa aproveitar? E isso, infelizmente, são essas variáveis que fazem com que o turista nacional seja ainda irrisório quando a gente faz o levantamento das pessoas que mais viajam. Então o turismo passa a ser segmentado, só os que têm aí que vão, só os que podem atravessar ao Mossul que vão, só os que podem pegar um voo que vão conhecer o Lubango. Até transporte é caro. Sim, é verdade, é verdade. Até porque essas iniciativas que mencionou são feitas noutros países, né? São feitas iniciativas, por exemplo, a Semana do Turismo e particularmente posso até trazer aqui o exemplo de França. Tenho uma amiga que mora em França e ela diz sempre que aqui os turistas são os próprios franceses. Sim. Ou seja, um francês que mora, por exemplo, em Paris, ele programa as férias para ir, por exemplo, para Nice. Pode até viajar para outro país, mas eles focam muito na experiência local, né? E como eu estou cansada de frisar, e mais uma vez faz todo o sentido, pelo menos para mim, nós temos que ser os embaixadores do turismo local. Nós temos que ser aquelas pessoas que vão apontar, olha, o sítio X, Y, Z. E também em função disso, eu, como disse, sou muito curiosa e gosto muito de explorar. Às vezes vou a locais que as pessoas pois, questionam-me. Por exemplo, eu fui algum tempo atrás ao Museu das Forças Armadas. Tenho uma página no Instagram onde eu partilho as minhas experiências. Partilhei que tive no museu, gostei da visita, registrei todo aquele museu, as coisas todas que tem lá dentro. E depois as pessoas perguntaram, mas isso ainda está aberto? Mas como é que eu faço para ir? Quanto é que se paga? E quando eu disse que são, na altura acho que eu paguei 270 kwanzas, as pessoas ficaram chocadas. Mas como é que eu não sei disso? Como é que é uma coisa tão barata? Porque as pessoas às vezes dão a impressão que também não têm acesso à informação, não sabem onde procurar as alternativas. Claro, existe sempre a lista de prioridades e nós sabemos que o turismo, infelizmente, não é para todos, não é? Não é produto de primeira necessidade. Certo, mas 270 kwanzas, às vezes, se calhar, a pessoa consegue ter para fazer uma visita, mas não tem a informação, não sabe que o museu está aberto, está a funcionar, que vai chegar e até por acaso tinha pessoas lá a explicar as coisas. Olha, não, dirige-te à sala X. Olha, se tu queres ver, por exemplo, a história desde a época desde 75, né, quando foi a proclamação da independência, é a sala Y, ou seja, tem alguém que vai dar essa explicação. Sim. Mas às vezes as pessoas não têm informação. Esse é um dos grandes problemas e nós estamos a tentar construir isso na academia. Promotores locais. Certo. Nós precisamos ser esses promotores. E eu costumo dizer assim em sala de aula, se for a um restaurante, faça questão de fotografar, publique. Se for visitar, faça questão de... Se você for ou passar pela Marginal e encontrar aquele pôr do sol maravilhoso, que é lindo, de fato, o pôr do sol espetacular. Faça questão de fotografar e publicar. É isso que gera uma rede de visitantes. Certo. Olha, vi uma imagem... é onde... Opa, olha, onde... Assim começou a promoção daquelas praias famosas que tem no Namibe. A praia do Soba, da Mariquita e a praia do Soba. Do Piambo, sim. Do Piambo, alguém foi, fotografou, maravilhoso. Publicou, fez um vídeo, colocou na rede e gera essa onda de demanda. Por quê? Muitos de nós têm a ideia de que o grande responsável pelo fomento do turismo é só o Estado. Não. O Estado, na verdade, é a ponta do iceberg. Certo. Nós somos os principais face aos impactos que são provenientes. E esse impacto é, acima de tudo, a nível local, nas comunidades. A geração de emprego é na comunidade. Super a renda concordo. é gerada para a comunidade. Então, seja o promotor do turismo, faça turismo. Depois, o turismo tem uma grande vantagem de ser segmentado, ou seja, tem oferta para todos os níveis. Você tem uma atividade de turismo que pode custar 1 milhão de kwanzas. Certo. Mas você também tem uma que te pode custar 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas e por aí vai. Por exemplo, então, o hotel
Eu tenho dito aos meus estudantes, não pode, tu tens uma relação fixa, estável, que os teus pais conhecem que e tal, e você nunca sequer presenteou a tua amada com um final de semana num hotel, um café da manhã num hotel. Você nunca sequer levou a moça para ir a um restaurante, jantar, ir a um restaurante, ter um jantar. Não pode. Não pode. Seja promotor dos serviços do turismo da tua localidade. Então, nós temos lá nossa responsabilidade no fomento. Quando o Estado vem, na verdade, ele precisa já encontrar as mínimas condições já estabelecidas. Super concordo. Sinto-me até na obrigação de partilhar o conteúdo na minha página, né, que é o 145 graus, as minhas experiências gastronômicas, os meus passeios pela cidade. Já fiz até visitas com guias locais, né, que contam a história. Conheci o Marco Zero recentemente, até eu fiquei com vergonha, meu Deus, como é que só conheci o Marco Zero nessa fase da minha vida? Mas pelo menos partilhei com as pessoas, porque eu também me sinto na obrigação de partilhar com as pessoas, inclusive pessoas de fora, que me dizem, olha, quando eu for para Luanda, quero conhecer o sítio X porque vi na tua página. E eu me sinto satisfeita porque de alguma forma estou a fazer o meu papel. Professor, já para terminar, mesmo, sim, infelizmente, o que é bom... É verdade, o que é bom dura pouco, né, como se diz. Como é que vê o futuro, projeções da academia para o turismo interno angolano? Olha, apesar de não termos ainda um aporte concreto do ponto de vista de leis, mas vale dizer que estamos no bom caminho. Boa. Desde 2009 que nós temos um boom do ponto de vista da oferta hoteleira, nós tivemos um crescimento a nível da hotelaria como nunca antes nas nossas histórias. 2009 foi esse apogeu da oferta turística. Aliás, quem é um bocadinho mais velho que eu sabe, quando se falava de hotéis em Luanda, era o Panorama, que era a nossa principal referência, e hoje nem existe mais. Sim, hoje já são os outros, isso é fruto desse boom. Nós hoje temos iniciativas do turismo, aliás, o MUSEC é uma dessas iniciativas que estão aí a surgir, a fazer fomento, a promoverem turismo como nunca. Nós temos algumas iniciativas de turismo, algumas como a que é feita pelo profissional, que é um guia especializado a nível de roteiros, que é o Carlos Bumba, acho que é um dos nomes também que se deve levar. Sim, foi com ele que eu fiz a visita. Opa, é fantástico. E quando você vê pessoas como Carlos Bumba, com um conhecimento gigante a nível do turismo, aí tu tens a certeza que estamos no bom caminho. Nós estamos no bom caminho. Nós temos uma iniciativa de grupos de jovens que entenderam que a solução do ponto de vista do impacto econômico para algumas localidades, até mesmo para as zonas periféricas, passa pelo turismo. O MUSEC é a prova disso. Sim. Isso dá a certeza de que estamos no bom caminho. Quando você olha que nós recebemos há bem pouco tempo o Fórum Mundial do Turismo, isso também nos dá a certeza. Então, penso que estamos num bom caminho. Precisamos um bocadinho mais de aporte legal e estamos no bom caminho. Ok, então acho que terminamos com boas notícias. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Amém. Muito obrigada por este episódio fantástico, pelo seu conhecimento. Amém. Então, obrigada a todos. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.